Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim com auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? Oi, turminha do 7º ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. E na nossa aula hoje, a gente não vai estar vendo um conteúdo novo, tá certo? A gente vai estar revisando um pouco dos conteúdos que a gente estava estudando até agora. A gente vai retomar alguns conceitos sobre a unidade 3, que tem por título o ar e o solo terrestre. E aí a gente falou sobre o ar, né? O ar que a gente acaba não vendo ele, mas a gente sente. Ele está em todo o ambiente, está à nossa volta. A gente meio que não lembramos da sua existência e também a gente não conseguiria viver sem ele, porque ele contém um gás que é de extrema importância para a nossa sobrevivência. E apesar de vermos alguns elementos da natureza, como a água, o solo, o ar a gente não vê, mas a gente sabe que ele é o principal componente da nossa sobrevivência. E assim como a gente consegue sentir, perceber ele a partir do vento que toca no nosso corpo, a partir do momento que a gente observa balões que vão estar na atmosfera, que aí ele só vai estar ali presente por conta desse ar. Quando a gente vê as folhas balançando de uma árvore, quando a gente acaba usando pipas para brincar, né, soltando pipa. Então, tudo isso faz a gente perceber a existência do ar, que está em várias circunstâncias, e sem ele a gente não estaria aqui. E o ar, pessoal, ele não é formado apenas por um componente. Ele é formado por uma mistura de gases. Gases como o gás de nitrogênio, o oxigênio, o gás carbônico, o vapor de água e o gás de nitrogênio. O gás de nitrogênio, ele é o que apresenta em maior quantidade presente no ar. E esse gás, ele é essencial e é fundamental para a vida no nosso planeta, o gás de nitrogênio. Por mais que nós, seres vivos, alguns, né, como a espécie humana, alguns animais, não conseguimos absorver ele. Mas ele faz parte da composição de alguns seres vivos, especificamente de plantas, a partir do momento que as bactérias conseguem absorver esse gás e passar para as plantas, tá? Eles vão ser absorvidos pelas bactérias, vão ser transformados em sais que vão ser usados pela planta e assim a gente consegue adquirir esse gás. E aí a gente tem que, em algumas embalagens de alimentos, como batatas, são usadas técnicas que simulam a atmosfera no interior da embalagem e o gás de nitrogênio, principalmente, que vai estar no interior conservando o alimento. A gente tem o gás oxigênio. O gás oxigênio também faz parte da composição do nosso ar. Ele é muito importante para os processos vitais de todos os seres vivos em nosso planeta e é utilizado por ele, né, pelo o gás oxigênio. Então, os seres vivos acabam utilizando esse gás para que assim consiga liberar energia. Então, as plantas e as algas e também algumas bactérias, que a gente chama de cianobactérias, elas utilizam o gás oxigênio na respiração, mas também liberam esse gás a partir de um processo que a gente chama de fotossíntese. Então, a maior parte do gás oxigênio inspirado vai ser utilizado
pelos seres vivos para produzir energia. E essa energia é vital, porque para o nosso corpo funcionar, para o coração bater, para que eu pense, para que a gente caminhe, então tudo precisa de energia. Então a gente só tem a liberação de energia a partir do momento que a gente tem contato com o oxigênio. A gente poderia comer, 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 mas sem oxigênio essa energia, esses nutrientes obtidos a partir dos alimentos não ia servir, não teria nenhuma utilidade em forma de energia para nós. Temos o gás carbônico, que também é chamado de dióxido de carbono, também compõe aí o ar. Ele vai ser utilizado pelas plantas e algas, assim como algumas bactérias, que eu falei para vocês, que são as cianobactérias no processo de fotossíntese. Então, na respiração, eles vão liberar o gás carbônico no ambiente. Assim como esse gás vai ser liberado por meio da respiração, as plantas, as algas e as cianobactérias vão ter a possibilidade de absorver esse gás carbônico e, por meio de processos químicos, né, reações químicas, vão liberar no ambiente o gás oxigênio devido à fotossíntese. Mas a gente percebe que o papel das plantas, das algas, vai ser de absorver esse gás. Ou seja, vão estar diminuindo a incidência do gás carbônico na atmosfera. E a decomposição da matéria orgânica em contato com outros alimentos, né? Na verdade, quando a gente tem a decomposição de um alimento, a gente vai ter a liberação de gás carbônico. E a madeira, ela também, no processo de reação química, ela libera gás carbônico. E aí a gente vai ver que mais na frente, né, o gás carbônico ele tem uma interferência na retenção do calor em um processo que não é natural e está sendo prejudicial ao nosso planeta. Está gerando algumas consequências ambientais. Aí a gente tem o vapor de água, né? Vapor de água que a gente percebe no momento da lavagem da roupa, quando a gente coloca no varal, estende essa roupa no varal, que a água ela vai sair do estado líquido, vai evaporar e vai se transformar em um gás, que vai compor o ar. Então, assim como o gás carbônico, o vapor de água também é importante para manter a temperatura do nosso planeta, pois ambos vão estar retendo calor, ou seja, absorvendo calor para a superfície terrestre. A gente tem outros gases, além desses, do gás de nitrogênio, oxigênio, carbônico e vapor de água, que são intitulados como gases nobres, porque eles não se combinam, né? São gases que eles são instáveis na natureza e acabam não se combinando com outros. E eles correspondem ao menos a 1% da composição do ar. Dessa forma, pessoal, aí a gente pode perceber que o único gás que vai entrar no nosso corpo, que vai executar uma função essencial para a nossa sobrevivência, é o gás oxigênio. Os demais gases, né, nitrogênio, carbônico, vapor de água, outros gases que compõem o ar, eles entram dentro do nosso organismo e vão sair da mesma maneira, sem ter nenhuma função dentro dele. Apenas o que vai executar uma função é o gás oxigênio, que vai fazer com que a gente libere a energia fornecida a partir dos alimentos. E aí a gente tem o papel da atmosfera relacionado à camada de ozônio. Então, a atmosfera, ela age como um escudo, protegendo o nosso planeta dos raios solares. A gente vai perceber que, graças à atmosfera, a gente também consegue reter calor, que é essencial para a vida dos seres vivos aqui no nosso planeta também. Ou seja, ela vai
agir, a camada da atmosfera, diretamente na manutenção da vida aqui no planeta. E aí a gente vai ver que a camada de ozônio é uma camada que protege a superfície terrestre dos raios solares no aspecto dos raios ultravioletas. Esses raios ultravioletas, eles, quando contato, a incidência dele é muito forte e a gente tem contato, pode provocar o câncer de pele. Então, existe aí formas de a gente buscar, né, soluções de evitar que essa camada ela seja destruída. A camada de ozônio é formada pelo ozônio, né, o O3, e desde algum tempo, desde 1979, foi percebendo que essa camada ela estava sendo prejudicada e foi aumentando. A gente tem aí a imagem até 2008. Vocês podem estar pesquisando pela internet e vendo como é que está agora em 2021 ou até 2020, né, essa camada de ozônio, que é provocado por conta de aparelhos, equipamentos que nós utilizamos, como refrigeradores, geladeira, ar-condicionado, e também os de aerosóis, né? Aerosóis, que aí tem vários produtos que são nesse segmento, que usam um líquido ou sólido dentro de uma embalagem, um compartimento, e que quando a gente borrifa, espreme ali, vai fazer com que aquele material que está dentro da embalagem, ele se espalhe com facilidade no ar. E aí a gente tem vários deles, como no caso de corantes para cabelo, fixadores, tintas, medicamentos, desodorantes, todos que seguem nessa perspectiva dos aerosóis. Então, a gente teria que buscar formas de evitar a liberação desses gases, principalmente os clorofluorcarbonetos, porque acaba desencadeando esse buraco, intensificando a passagem dos raios ultravioletas e causando mais problemas na pele, né, doenças de pele. O efeito estufa, gente, é um efeito natural, né? A gente percebeu isso na aula passadas que a gente vem estudando, é algo essencial para a sobrevivência dos seres vivos aqui na superfície terrestre, que a temperatura média é de 15 graus Celsius. E o nome efeito estufa foi uma proposta buscando comparar o fenômeno atmosférico com uma estufa de vidro, como está mostrando aí também na imagem. E nesse vidro permite a radiação solar entre uma estufa, mas impede a passagem da radiação para fora. E aí a gente vê o exemplo da radiação à luz do sol entrando, né? O calor vai sendo retido no ambiente e a luz refletida para fora da estufa. Que aí a gente vai ver que parte do calor vai ficar aí e a outra parte se perde para fora, para o universo. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural importantíssimo para a nossa vida, para a nossa sobrevivência, e que está ligado a absorver o calor, a luz do sol, para a vivência, né, dos demais seres vivos. E aí a gente tem dois esquemas mostrando um do efeito estufa e o outro como é que se comporta esses fenômenos no aspecto do nosso planeta e do Sol. Então, a luz solar ela vai estar atravessando a atmosfera terrestre, parte da energia solar é refletida pelas nuvens para a superfície, e uma ou dois, na verdade, alguns gases que a gente classifica aí, eles são capazes de absorver esse calor e assim refletir de volta uma parte dele para o universo. A poluição do ar, ela gera problemas na relação com o que a gente chama de desigualdade social. Por quê? As pessoas com acesso à tecnologia, à facilidade de manuseio de objetos, elas vão acabar sendo livres de ter problemas de respiração. Não quer dizer que elas não possam vir a desenvolver, mas
tem aí umas chances de que isso não aconteça. A gente tem aí duas imagens e uma vai comparando a outra. Na primeira situação, a gente tem uma pessoa cozinhando no fogo de lenha e a outra cozinhando no fogão elétrico. Assim como a gente tem a lamparina com querosene e as lâmpadas de LED. Ou seja, são situações distintas, mas que têm a mesma utilidade. O fogão a lenha com o fogão elétrico tem a utilidade de cozinhar o alimento, mas que dessa maneira, como é utilizado pela pessoa com o uso do carvão, da madeira ali, está prejudicando o ambiente e a saúde de si própria, assim como a lamparina de querosene. Então, a gente tem que buscar formas de diminuir a desigualdade social, que é o que a gente acaba não fazendo. Devido a esses gases poluentes, vários problemas de saúde podem ser desencadeados. Entre eles estão o câncer de pulmão, doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, todos desencadeados por conta da poluição. O desmatamento é muito prejudicial, porque as árvores, elas têm uma grande utilidade para o meio ambiente, que é a absorção do gás carbônico. Então, as nossas práticas para com o meio ambiente, muitas vezes liberam uma incidência de gás carbônico muito maior do que é necessário. E aí, isso vai gerar algum prejuízo maior que a gente vai estar vendo lá na frente. Então, a gente, com o desmatamento, com a retirada de vegetais das áreas, a gente está fazendo com que a quantidade desse gás prevaleça no ambiente, já que a gente não tem algo que absorva ele, né? O gás carbônico, o dióxido de carbono, como muita gente chama. Assim como as queimadas são prejudiciais. Por que as queimadas são prejudiciais? Porque elas vão estar liberando gás carbônico, dióxido de carbono para a atmosfera. Então, aí a gente tem que analisar as nossas práticas para que isso não aconteça. Então, na inversão térmica, a camada de ar quente, ela vai se sobrepor a uma camada de ar frio, né? Então, a camada quente vai ficar acima da camada de ar frio, como está mostrando aí no esquema 2, na tela de vocês. Que vai ficar como uma espécie de tampa e pedindo a subida do ar próximo à superfície. Que nas condições normais, a camada quente, ela subiria, né? A tendência dela seria subir até as camadas mais altas. Ou seja, a camada quente iria para a camada de ar frio e ar mais frio, como exemplificado na imagem 1 do esquema, aí na tela de vocês. Então, o que vai acontecer? O ar quente, né? Quer dizer, o ar frio, ele fica aí abaixo da camada quente, vai ficar como uma tampa, aí pedindo a passagem dele para as camadas mais altas. Então, vai ficar só mais o ar frio nessa situação, que forma um tipo de nevoeiro, principalmente em cidades que há uma incidência maior de gases de poluição, né? Os gases poluentes. E esse ar frio que não consegue se espalhar, vai conter poluentes que vai fazer muito mal à saúde das pessoas. Temos a chuva ácida, que é a chuva, ela naturalmente ela é ácida, mas em algumas circunstâncias ela pode reagir com o gás carbônico e aí trazer alguns prejuízos quando cair sobre a nossa superfície terrestre em forma de chuva, por conta da quantidade de acidez ser maior, ser mais forte. E aí pode gerar prejuízos em artefatos, estátuas, como a gente está vendo aí na imagem, por conta da acidez, vai danificando o patrimônio, né? O nosso patrimônio por conta dessa incidência dos poluentes, né? Que vai fazendo com que a chuva ela fique mais ácida.
temos o aquecimento global. O aquecimento global, gente, não é um fenômeno natural. A gente viu isso falando, não foi? É um fenômeno desencadeado pela ação humana, com a liberação excessiva de gases poluentes, gases que vão estar também presentes na atmosfera, e que o excesso dele acaba retendo mais calor, como o gás carbônico, né? As práticas nossas de queimada, de desmatamento, se tem um ser vivo que absorva esse gás carbônico, ele vai ficando em quantidade maior na atmosfera, e a passagem dos raios solares, quando refletidos para a nossa superfície, acaba não retornando toda para o universo. Vai ficando mais aqui na nossa camada, elevando mais a temperatura do nosso planeta. E isso pode ser prejudicial por conta do derretimento das calotas polares. Alguns seres vivos podem não conseguir se adaptar a esse aumento de temperatura. Então, a gente tem que pensar nas consequências desencadeadas pelo aquecimento global. É uma coisa que não é para pensar apenas amanhã, depois, mas a gente deve estar pensando já a partir de agora em medidas que venham a desencadear a diminuição, né, do aquecimento global. E o assunto mais recente que a gente vem estudando trata-se da dinâmica da crosta terrestre, ou seja, é a parte ligada ao nosso planeta, a Terra. E aí a gente percebeu o que era a crosta terrestre, né? A gente tem que entender o que é a crosta terrestre, que nada mais é do que a camada sólida, rígida do nosso planeta, no qual a gente pula, anda, dança, constrói. Então, essa é a crosta terrestre. E aí, por muito tempo, acreditou-se que a crosta terrestre, né, os fundos dos oceanos, seria algo fixo, que não se movia. Mas com o passar do tempo, foi vendo que os continentes foram começando a ser habitados e foram construindo mapas. E a partir desses mapas, Alfred Wegener, que foi um estudioso, percebeu que os continentes eles se encaixavam, meio que se encaixavam no outro, e que eles já estiveram juntos em algum momento. E aí a gente percebe que os continentes, a partir do momento que a gente está hoje, a gente percebe que realmente ele passou por mudanças, né, em torno desses movimentos que ocorrem com ele. Então, Alfred Wegener já foi vendo que não era algo fixo, era algo que se movimentava e que foi se movimentando ao longo de muitos anos. E existem evidências que comprovam isso. Então, quando a gente tinha todos os continentes juntos, isso há muitos anos atrás, a gente chamava de Pangeia. E os continentes foram passando por mudanças diante do deslocamento das placas tectônicas, que gerou a sua separação. Mas a gente tem evidências de fósseis de vegetais, como também de animais, como a samambaia e algumas espécies de anfíbios, que promove aí o entendimento de que realmente os continentes já estiveram juntos em algum momento. E o movimento das placas tectônicas é desencadeado pelo movimento do manto, onde a gente tem um material que a gente chama de magma. Esse magma está em contato direto com o núcleo, que é a parte mais quente do nosso planeta. E aí, quando o magma ele é aquecido, ele sobe para próximo às placas tectônicas e a camada mais fria desce em uma forma circular, gerando o movimento das placas tectônicas. Então, as placas tectônicas, quando a gente pensa numa casca do ovo, a gente pensa o quê? Que a placa tectônica são cada pedacinho da casca rachada e os encontros de uma placa tectônica com a outra, as bordas, é a litosfera. E o que está em cima, né, da placa tectônica vai ser a crosta terrestre. Então, a litosfera, também que a gente chama que é a camada rochosa do nosso planeta, ela é formada pela crosta e a parte superior do manto. E alguns fenômenos naturais podem ser desencadeados por conta do movimento das placas tectônicas, que é os terremotos, tsunamis e vulcões. Fenômenos naturais
que são desencadeados por conta do movimento das placas tectônicas, que são centímetros ao ano, mas olhando do ponto de vista geológico, de história do nosso planeta, esses centímetros, eles somados, mostraram aí que os continentes se distanciaram. Então, essa foi a nossa aula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Em caso de dúvidas, me procurem. Estou disponível para esclarecer a cada uma delas, tá certo? E não deixe acumular atividade. É importante que vocês venham fazendo as atividades propostas da nossa disciplina. Então, fique com Deus e um forte abraço.